Vamos lá, acho que a gente pode se apresentando, que o pessoal vai chegando também, para a gente não perder tempo de live depois. Boa tarde a todos, muito feliz com a participação de vocês. Eu sou monitor da disciplina, meu nome é Victor Zanella, sou monitor da disciplina de Saúde e Espiritualidade da Faculdade da Universidade Unirio, da Escola de Medicina e Cirurgia aqui do Rio de Janeiro. A gente vai comentar hoje um pouco na live a respeito sobre as teorias e a relação mente-cérebro. E todas essas teorias e a filosofia que está por trás desses pensamentos, e também a respeito das experiências de quase morte, que foram os temas que tratamos nas nossas postagens. A gente tem feito postagens regulares e então feito no final da semana a live sobre o assunto. Hoje eu estou aqui com o Dr. Alexander Moreira Almeida. Ele é professor da Universidade, é professor de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisas em Saúde e Espiritualidade da Faculdade de Juiz de Fora, núcleo referência aqui no Brasil sobre o tema, e também é coordenador das sessões de espiritualidade e psiquiatria da Associação Mundial e Brasileira de Psiquiatria. Bem-vindo, professor. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Se quiser se apresentar um pouco. Bom, Vitor, primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de vocês aí com a Liga, com a disciplina, com o trabalho que vocês têm feito, e é um prazer para a gente realmente estar aqui com vocês discutindo, e espero que a gente possa ter um bate-papo bem interessante. Ótimo, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. A gente pode começar, então, falando um pouco do panorama geral do que a gente tem hoje em dia das teorias de mente-cérebro. Quais são as mais evidentes? Quais são as que disputam a relação desse paradigma, tanto no âmbito da consciência, quanto no âmbito do cérebro como órgão em si? Bom, a primeira coisa é clarificar o que a gente está querendo dizer por relação mente-cérebro, né? Como o nome diz, a relação da mente com o cérebro. A mente a gente está entendendo como aquilo que é o eu, aquilo que pensa, que sente, que deseja, né? Isso a gente entende como mente ou consciência, o nome que a gente quiser dar para isso. E nós sabemos há muito tempo, né, do ponto de vista científico, que isso se relaciona com o cérebro. Né? O cérebro, os neurônios, as conexões, as sinapses, ativação elétrica, ativação química. Há uma relação entre uma coisa com a outra. A pergunta é, qual é esta relação? Né? Porque, a princípio, são coisas muito estranhas e muito diferentes. Né? Quando você olha, você abre um cérebro ou, né, e vê ali a sinapse e tudo mais, ou vê, né, a circulação cerebral, etc. Você vê uma coisa externa ali que você está observando. E outra coisa é essa vivência pessoal que todos nós temos, esse sentimento de alegria, de tristeza, de vontade, de sonhos, de tudo que a gente sente. Né? Quer dizer, uma coisa, essa vida psíquica interna. E como é que eu coordeno? Como é que eu relaciono? Que nós chamamos de vida de primeira pessoa, do eu, a primeira pessoa, eu que vivencio, sinto, e a terceira pessoa, isso que eu vejo, isto, que é o cérebro. Né? Então, essa, basicamente, é o problema mente-cérebro. Há várias questões, mas a principal é como que isso se relaciona. E há duas ideias fundamentais que vêm desde a antiguidade da grega, 2.500 anos atrás. Então, uma proposta é a proposta materialista ou fisicalista, ou chamamos reducionista fisicalista, que vai procurar reduzir o mental ao físico. Então, basicamente, diz o seguinte: o cérebro, com seu funcionamento, a sua atividade elétrica e química, ele gera a consciência. Tá? Então, a consciência é um produto da atividade cerebral, à medida que, quando eu paro de ter essa atividade cerebral, eu não tenho mais consciência. Então, esta é uma proposta. Existe uma segunda proposta muito disputada também, que é a chamada, por exemplo, proposta dualista. Dualista no sentido de ter duas. A primeira nós chamamos de monista materialista. Monista porque tem uma substância só, e essa única substância é a matéria. Tá? Existe o dualismo, e o dualismo defende que existem duas substâncias, duas coisas. Existiria o cérebro e existiria a mente, ou a consciência. Então, ou seja, a consciência e a mente não seria um produto da atividade cerebral. Ela estaria ligada à atividade cerebral e se utilizaria deste cérebro para poder se manifestar, mas não teria a origem intrinsecamente dentro do cérebro. Então, há outras propostas, muitas outras, mas essas são as duas principais, sem dúvida alguma, nos últimos séculos aí que vem debatendo sobre essa possibilidade. E a questão é que muitas vezes é apresentado
tanto no ambiente científico ou mesmo no ambiente leigo, como se esse problema tivesse sido resolvido, tivesse sido provado que o cérebro gera a mente. Mas, na realidade, esse é um grande debate que continua em aberto. E é muito interessante também pensar no ponto de partida de que, dentro da teoria dualista, mesmo assim, se ramificam outras diversas explicações, né? Porque ela por si só, ela difere do monismo, mas mesmo assim, as teorias atuais sobre o dualismo, que tentam explicar a partir dessa visão, elas diferem em suas explicações em vários outros campos teóricos que serão aprofundados ainda durante essa discussão. E você falando nesse reducionismo materialista, no estudo da mente, como é que a gente consegue pensar o estudo da consciência hoje e o estudo também da filosofia da consciência, que é um estudo muito antigo, que vem desde as primeiras perguntas do homem, sempre tiveram ligadas à experiência do eu, à experiência com o transcendente, à experiência do ego em si. Como explicar o conceito, que eu achei muito interessante, de abismo explicativo, que junta exatamente a questão da pergunta, dessa curiosidade, com a resposta final, que ainda não conseguimos fechar essa ponte. Dentro dessa ponte, desse abismo, onde entra o reducionismo materialista e onde entra as teorias dualistas. Ok. Então, isso que, né, que você comentou, que popularizou isso muito recentemente é o filósofo da consciência, David Chalmers. Né, o David Chalmers é um filósofo da mente australiano, e ele criou o termo explanatory gap, ou seja, há uma lacuna explicativa entre a pessoa do cérebro e a percepção de primeira pessoa do eu, ou seja, há um salto que é difícil de entender como da atividade elétrica cerebral pode surgir a questão da consciência. Então, esse é um dos grandes problemas da hipótese monista materialista, como transpor essa lacuna. Por outro lado, a dualista tem um outro problema também. Como que a mente, a consciência, uma coisa não material, pelo menos como a gente conhece, como ela poderia influenciar o cérebro, uma substância de outro tipo, digamos assim. Então, essa dificuldade, como a mente influencia, o mecanismo disso também é uma grande dificuldade para o dualismo. Ótimo. Então, realmente um paradigma que ainda se mantém nos dias atuais, que estamos realmente investigando. E um termo também que eu achei interessante foi do materialismo promissório, se você puder comentar um pouco a respeito dessa promissória, frente exatamente à amplitude de, de teorias a serem aceitas pelo dualismo. Perfeito. Bom, inclusive vou até voltar para uma outra coisinha, que é o seguinte. Como eu disse, muitas vezes as pessoas assumem como se tivesse sido resolvido pela mente cérebro. Ou seja, já se provou que o cérebro produz a mente e qualquer ideia fora disso seria uma ideia supersticiosa, anticientífica e irracional. Na realidade, isso é falso, né? Quando você analisa efetivamente os grandes nomes da filosofia da mente, por exemplo, todos reconhecem. Então, as pessoas podem tomar posições dualistas, posições monistas, etc. Mas todo mundo sabe que o problema não está resolvido. Então, é preciso ter uma tranquilidade nesse sentido. E é muito interessante quando se pergunta para as pessoas que acham que está comprovado que o cérebro gera a mente, quais são as evidências que as pessoas têm. Basicamente, as pessoas referem 3 tipos de evidência. Uma delas é o chamado paralelismo psicofisiológico, ou seja, se eu faço uma observação do cérebro, tem a ver com uma relação da consciência. Então, por exemplo, se eu penso em alguma coisa, eu sinto uma emoção, eu costumo ver uma alteração cerebral em certas áreas. Né? Se eu estou vendo, abro meu olho e vejo uma luz, eu vou ter uma alteração no lobo occipital, que se relaciona de alguma forma com a minha percepção mental. Então, há uma correlação entre uma coisa e outra. Então, isso é entendido como uma comprovação. Segundo o que seria comprovação é a questão da lesão. Se eu tiver uma lesão no cérebro, eu vou ter uma alteração na minha consciência. Caso clássico, o Alzheimer. Né? A pessoa tem uma degeneração em várias partes do cérebro, e aí a pessoa tem uma alteração da sua própria consciência. Tem um caso clássico na história, que é do Phineas Gage, que é uma pessoa que teve uma lesão no lobo frontal,
e teve uma alteração importante de personalidade. Então, isso é entendido como uma prova de que a personalidade, a mente, é um produto cerebral. E, por fim, a terceira evidência apresentada é a dos estímulos. Se eu estimular uma área cerebral, a pessoa, por exemplo, no caso até que você vai falar de EQM, a experiência fora do corpo. Tem alguns relatos que um estímulo no lobo temporal, algumas pessoas referem como uma sensação de saída do corpo, por exemplo. Então, isso seria a prova de que a sensação de saída do corpo nada mais seria do que um estímulo do lobo temporal. Bom, então essas três são as três supostas evidências, né? A primeira, o paralelismo psicocerebral. A segunda seria a lesão. E a terceira, do estímulo. O problema é que esses três fenômenos observados, que de fato eles existem, eles poderiam ser explicados tanto pela hipótese monista quanto pela hipótese dualista, né? Então, claro, se o cérebro gera a consciência, isso geraria tudo isso. Mas se o cérebro for um instrumento para a consciência se manifestar, do mesmo modo, por exemplo, que o celular que a gente está vendo aqui agora é um instrumento para nos manifestar. Eu não estou dentro do celular, você também não está dentro do celular. Agora, vamos ver as três condições que foram colocadas aí. Se eu vou ter correlações, sim, entre a minha imagem e alterações do sistema, dos circuitos do celular. Vai ter relação? Vai ter relação. 2, se eu estragar o circuito do meu celular, eu não vou conseguir ver a imagem. Também vai acontecer. E se eu também plugar no celular um cabo, por exemplo, e mandar uma foto minha, vai aparecer uma foto minha no celular. Ou seja, eu estimulei os circuitos do celular de uma outra forma. Mas nenhuma das três coisas provam que eu estou dentro do celular, ou que o celular é que me gera. O celular gera essa imagem, mas não gera o Alexander. Então, o celular é um instrumento. Então, o cérebro pode ser um instrumento de manifestação da mente. E se ele for um instrumento, se eu lesar esse instrumento, a mente não se manifesta adequadamente. Se eu estimular este instrumento, ele pode manifestar. Se eu estimular meu lobo occipital, eu posso ver luzes. Mas não quer dizer que toda luz é só uma coisa do meu lobo occipital. Não quer dizer que não exista luz no mundo externo, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Essas supostas evidências conclusivas para o materialismo não são conclusivas, porque elas podem ser tão bem explicadas, tanto pela hipótese monista, quanto pela hipótese dualista. Agora, voltando à sua pergunta original sobre o materialismo promissório, é um termo muito interessante criado por Karl Popper e John Eccles. Karl Popper foi um dos maiores filósofos da ciência do século passado, criou o termo falsificacionismo, etc. E o outro é o John Eccles, um neurocientista, ganhou o prêmio Nobel no século passado também. Eles têm um livro chamado O Eu e Seu Cérebro. E lá eles discutem o seguinte, e os dois são dualistas, e eles discutem o seguinte, que muitas vezes quando você chega para o materialista e pergunta para ele sobre o explanatory gap, a lacuna explicativa, tudo bem, você está dizendo que o cérebro gera consciência, tudo bem. Primeiro, qual que é a prova definitiva disso? E 2, como que isso acontece? E de modo geral a resposta é o seguinte, nós ainda não sabemos. Nós sabemos que é assim, mas não sabemos como, ou se é a evidência mais consistente. É o seguinte, eu ainda não sei, mas daqui a pouco nós vamos saber. Espera só um pouco, a ciência está avançando tanto, a neurociência está avançando um pouco, daqui a poucos anos nós vamos mostrar isso. Ou seja, o materialismo passa uma promissória, dizendo assim, ó, tá aqui, eu pago daqui a pouco. O problema é que essa promissória já existe há pelo menos uns 3 séculos. O professor de psicologia aqui da Federal de Juiz de Fora, Saulo Araújo, faz um grande estudo de referência internacional sobre essa questão da história da psicologia, do materialismo, etc. Ele mostra que, pelo menos, desde os materialistas franceses, de 1700 e pouco, há 300 anos, já faziam a mesma promissória de que o cérebro gerava consciência. Eles não sabiam exatamente como, mas daqui a pouco seria explicado. O que se quer dizer com isso? É claro que é legítimo a pessoa aceitar o materialismo e achar que vai conseguir um dia explicar. Mas é preciso não ser ingênuo e saber que é uma promissória que está há 300 anos para ser paga. Ótimo. Então, de um lado desse paradigma, temos o materialismo com essa promissória que ainda não foi resolvido realmente, do outro, o dualismo, que abrange essas experiências que não podem ser explicadas pelo materialismo, mas também não a explicam no seu fim da causalidade.
Agora vamos passar então um pouco para as experiências de quase morte, para depois voltar na discussão um pouco sobre consciência. E aí eu queria que você desse o primeiro panorama geral sobre o que são as experiências de quase morte, como elas são experienciadas, como são sentidas pelos pacientes quando ocorrem. Ok. Então, as experiências de quase morte, esse foi um termo que foi criado por um psiquiatra e filósofo chamado Raymond Moody Jr. E nos anos 70, ele publicou um livro em que ele coletou um grande número de relatos de pessoas que tinham experiências profundas de caráter transcendente e espiritual em situações próximas à morte, de alto risco, parada cardíaca, por exemplo, infecções graves, acidentes, etc. E ele criou o termo experiência de quase morte no livro chamado Vida Depois da Vida. E aí se tornou um tema bastante importante. Na realidade, é uma das experiências espirituais mais bem estudadas do mundo hoje em dia. Nós publicamos, alguns anos atrás, uma revisão da literatura e que identificamos 260 artigos publicados em revistas científicas significativas sobre o tema. Então, é um tema bastante estudado. Quais são as características fundamentais? Ou seja, são pessoas que em situações de grande risco ou de quase acidentes, ou, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma parada cardíaca, uma infecção grave, sofreu um acidente, ou até mesmo, por exemplo, sofreu um capotamento, mas ela em si não sofreu nenhuma lesão, mas é a situação de alto risco, tá? Uma queda de alpinista, várias situações. Bom, numa situação dessa, a pessoa tem uma vivência em que ela se considera basicamente, há várias características, eu vou citar algumas delas. Não quer dizer que a pessoa vai ter todas essas características, tá? Mas ela pode ter, por exemplo, a sensação de estar saindo do corpo, a sensação de se ver do teto, vendo o corpo embaixo, por exemplo, se ela estiver no hospital, por exemplo. Ela tem a sensação de paz, de serenidade, de sensação de dor, a sensação de ver seres de luz, de encontrar pessoas já falecidas ou figuras religiosas. Ela refere também, muitas vezes, uma visão retrospectiva e panorâmica de toda a sua vida, uma sensação, uma ideia de que está passando por um local que, se ela ultrapassar, ela não consegue mais voltar. E depois disso tudo, a pessoa acaba, de algum modo ou outro, voltando para o corpo e, subitamente, ela retoma ao corpo e, muitas vezes, a dor, o desconforto do corpo. Essas experiências, elas acontecem aproximadamente em 10% das paradas cardíacas, após aquelas paradas cardíacas que têm uma ressuscitação bem-sucedida, e frequentemente se relacionam com impactos profundos na vida da pessoa depois disso. Você comentou um pouco sobre o fenômeno do acontecimento, a maneira com que a pessoa experiencia esse momento. E muito pode ser falado também sobre as teorias que falam das experiências de quase morte serem apenas geradas por processos mentais, muitas vezes por falta de oxigenação, ou então por realmente ferimento muito grave, perda de sangue. Mas uma coisa que dá muito suporte à importância dessas experiências são as transformações que elas geram no indivíduo como um todo. E se você pudesse falar como que é esse pós-experiência de quase morte, quais transformações acontecem com a pessoa, de estilo de vida e tudo mais? Muito bem. Então, desde já naquela época do Raymond Moody, há 40 e tantos anos atrás, ele já descrevia isso, que as pessoas referiam se tornar mais espiritualizadas, uma série de mudanças de visão de mundo. Mas alguns falavam, mas na realidade não é a EQM, a experiência de quase morte. Na realidade, qualquer pessoa, numa situação muito grave, né, de quase morte em qualquer sentido, independente de ter tido uma EQM mesmo, né, uma situação muito grave, faz a pessoa refletir sobre a vida. Mas há outros estudos, como, por exemplo, do cardiologista Pim Van Lommel. Ele publicou na revista Lancet, acho que em 2001, se eu não me engano, um estudo prospectivo de pacientes com parada cardíaca na Holanda inteira. Ele acompanhou mais de 100 pacientes que tiveram parada cardíaca e foram ressuscitados e seguiu esses pacientes por mais de 8 anos. E ele comparou os pacientes que foram ressuscitados e tiveram EQM com aqueles que foram ressuscitados e não tiveram EQM. Ou seja, você vai poder controlar por impacto de ter uma parada cardíaca e voltar. Só isso, naturalmente, pode impactar a sua visão de mundo, etc. E tal. E comparando os que tiveram parada cardíaca com EQM com aqueles que tiveram sem EQM, ficou claro que os que tiveram EQM, além da parada,
tiveram uma transformação muito maior no longo prazo. Eles tiveram, em linhas gerais, aumento da sua espiritualidade, aumento da crença na vida após a morte, aumento na questão de altruísmo e da qualidade de vida, e uma menor espírito de competitividade, né? Esses foram alguns das variações que a gente obteve em relação àquele que não teve EQM. Ótimo, então. Então, realmente são experiências que impactam muito frente a como o indivíduo vai observar a vida, vai ter suas crenças e valores, pois muitos valores são alterados nesse momento, né? Isso. E o dado, E só queria uma que outra você... coisa importante, que eu acho que é Sim, muito sim, interessante comparar, de dizer também, e é interessante que as EQMs, a princípio, elas são diferentes do estado de delirium, aquele estado confusional agudo, né, que a gente vê muito comum em UTI. Tipicamente, num quadro de delirium, né, quando há realmente uma alteração de funcionamento cerebral muito marcante, a pessoa, o que o paciente fica? Ele fica confuso, ele fica desorientado, ele fica paranoide muitas vezes, ele fica amedrontado, agitado, né? E quando ele volta daquele quadro, ou ele não se lembra do que aconteceu, ele tem uma amnésia, ou ele lembra, mas aquilo fala, aquilo eu estava maluco, aquilo minha cabeça estava ruim, ele desqualifica aquilo. Totalmente diferente da EQM. Na EQM, não só o paciente não está confuso, o paciente diz o seguinte: eu nunca estive tão lúcido quanto naquele momento. Tem uma noção de lucidez mental acima até do que a média dele no estado normal da vida. E depois que ele volta, ele fala não só que aquilo é real, como aquela vivência é mais real do que a realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Então, essa certeza de que aquilo é uma vivência verdadeira que o paciente tem, é que tem a ver, inclusive, com esse impacto sobre a vida dele. exatamente. Então, pegando esse gancho também, eu queria que você falasse do caso da dentadura, que é um caso muito popular dentro das experiências de quase morte, e eu acho que exemplifica muito bem a respeito do que é essa experiência e de como a consciência realmente se mantém tanto em alerta quanto memorizando tudo isso, conseguindo transmitir depois para quem está à sua volta e também levando as transformações para o longo da vida. Então, acho que dentro desse contexto, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre as possíveis explicações para a EQM, né? Na realidade, há várias Com propostas certeza. explicativas para a EQM, né? Então, como a EQM tem... Uma das coisas que chama muito a atenção da EQM é essa ideia da pessoa aparentemente estar morta ou em parada cardíaca, etc., e a pessoa não... E a pessoa pode voltar e contar isso tudo. Então, a ideia é, isso é verdade ou a pessoa está fantasiando, alucinando? Essa é a grande discussão que existe, né? Então, há várias possíveis explicações. Uma delas é justamente uma hipóxia cerebral, né? Falta de glicemia, falta de glicose, falta de oxigênio, né? A hipóxia geraria alterações cerebrais, alucinações, visão em túnel, e aí, então, geraria as EQMs. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, por exemplo, também de que seriam projeções do inconsciente devido ao medo da morte. Você teria medo da morte, né, então é muito difícil, e para a pessoa se defender, um mecanismo de defesa, ela projeta, cria essas imagens, essas fantasias. Outra que seria uma epilepsia de lobo temporal, por exemplo. Essas são algumas das principais hipóteses existentes. Agora, nenhuma delas explica adequadamente. Por exemplo, sobre a hipóxia. Como eu comentei, há casos de EQM que a pessoa não sofreu hipóxia, por exemplo, um capotamento, como eu comentei. A pessoa não sofreu nenhuma lesão objetiva no cérebro e ela tem EQM também. E tem estudos comparando o grau de hipóxia e se ocorre ou não EQM, não há correlação também entre uma coisa e outra. Então, a hipóxia é uma hipótese difícil de explicar tudo. Além do mais, a hipóxia geraria também um estado mais confusional e não você esperaria uma lucidez mental. A questão da projeção do inconsciente é uma hipótese bem plausível, embora os estudos mostram que, independente da crença da pessoa, é que EQM acontece. A pessoa pode ser religiosa, não religiosa, materialista ou espiritualizada, e ela tem EQM do mesmo jeito. O contexto cultural parece que influencia um pouco da vivência, mas a núcleo da vivência parece que é muito parecido. Então, esse é um outro aspecto que chama a atenção. E, por fim, em relação da epilepsia, não tem nenhuma demonstração de que a pessoa tem epilepsia de lobo temporal naquele momento e nem que uma pessoa, numa crise epilética, tem uma vivência realmente muito parecida com a EQM. Então, isso também é bastante difícil. E existem também as hipóteses de que realmente a consciência, de alguma forma, estaria além do cérebro, de uma certa forma.
E o que muitas vezes sugere isso é a questão não só daquela vivência, a sensação de veracidade que a pessoa tem, de lucidez que a pessoa tem, mas as chamadas alegadas percepções verídicas. E que esse caso da dentadura que eu vou contar agora ilustra bem. O que é alegada percepção verídica? É a pessoa, durante a EQM, ela descreve coisas, não, quando ela volta da EQM, ela descreve coisas que ela teria visto durante a EQM e que seriam coisas que você pode verificar, que você consegue confirmar aquela informação e informação que ela não teria como ter obtido por vias convencionais. Então vamos lá ao caso famoso da dentadura. Esse caso foi descrito pelo Pim Van Lommel, esse cardiologista, neste artigo da Lancet de 2001. Mas há hoje em dia dezenas de casos de percepção verídica descritos. Existe um livro chamado The Self Does Not Die, em que eles compilam aproximadamente 100 casos de percepção verídicas publicadas em todo o mundo. Alguns com melhores evidências, alguns com pior evidência. Bom, o caso da dentadura é o seguinte: uma pessoa teve uma parada cardíaca na rua, lá na Holanda. Tem essa parada cardíaca e aí vai um resgate, vai uma ambulância, a pessoa já está em parada cardíaca, eles tentam reanimar essa pessoa levando ao hospital. Quando ela chega ao hospital, ela continua em parada cardíaca, estava em midríase fixa, ou seja, sem reflexo de tronco cerebral, ou seja, sem nenhum tipo de consciência, totalmente cianótica, em midríase fixa, e eles continuando a massagem, continuando a massagem. E até que eles estavam até desanimando, desistindo de reanimar o paciente, porque já não estava achando que não era viável mais aquele paciente retomar a vida. Acaba que o paciente volta. O paciente volta e depois ele se recupera bem e vai para a enfermaria. E aí, na enfermaria, uma semana depois, ele vê um enfermeiro que chega. E esse enfermeiro estava na ressuscitação quando ele chegou, mas não esteve mais com esse paciente desde então. Aí ele chega para o enfermeiro e fala: você sabe onde está a minha dentadura? O enfermeiro olha para ele assim: sim, você estava lá quando eu cheguei. Eu vi tudo lá de cima e eu vi que quando eu cheguei você tirou minha dentadura e colocou naquele carrinho, numa gaveta cheia daqueles potes, e você botou lá e ninguém mais achou a minha dentadura. E o enfermeiro ficou assustado porque aquilo realmente era verdade. E ele descreve ainda as pessoas que estavam presentes na área ali da ressuscitação e ainda descreve a conversa que eles tiveram. Dizia o seguinte ainda: eu via lá de cima vocês tentando me reanimar, mas eu vi a conversa de vocês dizendo que queriam parar de me reanimar, que iam desistir, e eu desesperado gritando: não para não, continua. E tudo isso efetivamente aconteceu. Né? E o enfermeiro ficou muito impressionado porque ele descreve coisas que realmente aconteceram durante um momento em que ele estava em midríase fixa. Ou seja, então basicamente não havia nenhum funcionamento cerebral. Então, ou seja, como ele seria capaz de ter tido essa percepção num momento como esse? Então, esse é um exemplo de percepção verídica que sugere que, de alguma forma, a consciência pode continuar funcionando quando o cérebro não está funcionando. Por quê? Segundo os estudos mais recentes, nós sabemos que o cérebro não tem nenhuma reserva de glicose e de oxigênio. Ele depende de fluxo contínuo. Secou a entrada, o cérebro para de funcionar. Os estudos mostram que após uma parada cardíaca, o cérebro fica isoelétrico, sem atividade elétrica, cortical, em aproximadamente 10 a 30 segundos. E 30 segundos depois o cérebro parou. E quando se faz a reanimação, a oxigenação não é suficiente, de modo geral, para restabelecimento do funcionamento cerebral adequado. Então, ou seja, a princípio o cérebro não está funcionando e a pessoa refere estar consciente, não só refere, como descreve coisas que realmente aconteceram naquele momento. Ótimo. E essas experiências, esses exemplos, na verdade, são muito mais. Aparecem muito mais do que a gente pensa, né? Quando a gente vai parar para estudar, a gente vê que realmente tem uma prevalência muito grande dessas pessoas que estão em parada cardíaca, que experimentam isso. E queria que você comentasse um pouco exatamente sobre essa coleta de experiências que vocês do NUPES têm feito, a pesquisa que vocês estão fazendo sobre a QM, comentar um pouquinho sobre os objetivos dela e em qual pé está, exatamente para somar nessa discussão das experiências e mostrar para a população que é uma coisa normal, que é uma coisa que ocorre e é sim uma coisa transformadora. Ok. Bom, então, a primeira coisa que se sabe é que as espécies quase mortas são mais frequentes do que se imaginava, né?
elas ocorrem com mais frequência, embora as percepções verídicas, como essa que eu descrevi, são mais difíceis, são mais raras. Tá? Às vezes a pessoa faz descrição de coisas que ela viu, encontrou alguém, esteve num ambiente X, mas que você não consegue verificar essa informação. Tá? Bom, e o que se sabe hoje em dia? Há um número grande de estudos sobre EQM, mas quase todos feitos na Europa e nos Estados Unidos. Tá certo? Basicamente, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos, os países que mais pesquisam sobre experiência de quase morte. Não há nenhum estudo sistemático no Brasil, na América Latina inteira, que a gente tenha conhecimento sobre EQM. A gente tem um único artigo realmente sobre descrição de casos de EQM no Brasil. Uma equipe de São Paulo, Camila Bragueta, o Quirino Cordeiro, o Giancarlo Luchetti, publicaram um caso muito interessante, inclusive, um presidiário brasileiro com um quadro praticamente um transtorno psicopático, assim, uma história muito clássica de transtorno psicopático, preso por homicídio, uma série de situações muito violento a vida inteira. E ele sofre uma agressão numa briga lá dentro da prisão e ele sofre uma EQM. E após esse EQM, ele refere uma transformação. E, de fato, já tem décadas isso, e ele continua realmente, ele se tornou um religioso, etc. e tal, e mudou realmente a sua vida. Mas nós temos um relato. Então, a grande questão é como será que é a EQM no Brasil? Será que esses relatos que a gente vê da Europa e dos Estados Unidos são parecidos com as EQMs do Brasil? A gente não sabe disso ainda. Para isso, nós fizemos um estudo do levantamento do perfil das EQMs no Brasil. Tá? Eu estou orientando essa pesquisa. Ela é o projeto de pós-doutoramento do professor de neurologia aqui da Universidade, Marcelo Marocco, e também, Marcelo Maruco Cruzeiro, e também da professora de enfermagem, o doutorado da professora de enfermagem, Monalisa Silva. Então, os dois estão fazendo a pesquisa sob a minha orientação. O que está com essa pesquisa? Nós criamos um portal, tá? Um site, em que as pessoas que tiveram EQM, qualquer pessoa no Brasil que teve uma EQM, pode relatar a sua EQM. Tá? O que a pessoa faz? A pessoa entra no site do NUPS, que é nups.fjf.br, então nups.fjf.br, basta entrar lá, vai ter a chamada para pesquisa, a pessoa clica e a pessoa relata a sua pesquisa, uma série de questionários sobre as EQMs, é uma pesquisa também em parceria com Bruce Grayson, da Universidade da Virgínia, professor da Virgínia, é o principal autor no mundo na área de EQMs, então ele participa com a gente dessa pesquisa, a pessoa relata a sua EQM e tudo mais. Nós já temos atualmente mais de 200 casos de EQM relatados. Então, se alguém aí que estiver vendo essa live conhecer alguém que tiver EQM, quiser ajudar a divulgar, por favor, faça isso, divulga o site do NUPS, é só ir lá e fazer o relato. Então, nós estamos fazendo um grande levantamento do perfil, ou seja, quem são essas pessoas que têm EQM no Brasil, qual é a idade, qual é a religião, qual é o sexo, que casos vivenciam, é parecido ou não com esses casos clássicos que a gente conhece, qual é o impacto na vida das pessoas e também nós estamos buscando por casos de percepção verídica, alegadas percepções verídicas. Esses casos de alegadas percepção verídicas também serão entrevistados individualmente para obter mais detalhes e verificação da precisão dessas informações. Ótimo, então. Então, quando acabar, quando for publicado, a gente conversa mais uma vez para falar sobre o perfil brasileiro das experiências de quase morte. Mas, enquanto isso, então a gente pode focar um pouco agora, pensar dentro do funcionamento da consciência numa experiência de quase morte, onde ela continua funcionando mesmo com o cérebro tendo esse movimentos elétricos, sem ter uma função cerebral realmente ativa, e pensar um pouco no conceito da mente não local, que é exatamente essa percepção da mente fora do corpo, a consciência fora necessariamente do órgão cerebral, e como isso influencia na discussão da consciência como um todo, lembrando um pouco do materialismo e do dualismo, pensando nessa ideia. Então, as experiências de quase morte, pelo menos ao tipo do que as pessoas relatam, especialmente dadas os relatos de alegadas percepções verídicas, são evidências sugestivas, ou seja, são potenciais falseadores da hipótese monista materialista. Porque qual que é a hipótese materialista? A consciência gera o cérebro. Desculpa, o cérebro gera a consciência. Se a consciência é gerada pelo cérebro, quando o cérebro para de funcionar, não pode existir mais consciência. Mas o que esses dados sugerem
é que a consciência pode estar existindo e funcionando e ativa quando o cérebro não está funcionando. Então, é um potencial falseador da hipótese monista materialista e uma evidência sugestiva de que a consciência existe além do cérebro, ou seja, uma evidência favorável que sugere a hipótese dualista. Ótimo, então. E dentro das experiências espirituais como um todo, as AQMs são apenas uma dessas apresentações. E é importante também a gente abranger, dentro dessa discussão filosófica, científica, todas as experiências espirituais que ocorrem no fenômeno humano, que são experienciadas realmente pelo ser. E primeiro eu queria que você falasse um pouco desse panorama das experiências espirituais no dia a dia, principalmente também na nossa população brasileira, e trazer o link de como diferenciar essas experiências que muito se assemelham, às vezes, a alucinações, a momentos patológicos, de patologias mentais, por exemplo, ou então de um sofrimento que não seja por base espiritual. Muito bem. Então vamos lá. A grande maioria das religiões e das filosofias espiritualistas da história da humanidade, quase todas, ou basicamente todas, elas defendem que existe uma realidade transcendente, né? Quer dizer, a noção de espiritualidade está ligada com a existência de que existe uma realidade transcendente, que vai além deste mundo que a gente vive. Essa realidade transcendente pode ser Deus, deuses, espíritos, ancestrais, seja o que for. Mas, ou seja, as tradições religiosas espirituais acreditam que existe uma realidade transcendente, que é a realidade fundamental da vida, na realidade, mais do que essa material que a gente vive, e que é tão fundamental que ela é sagrada. Então, por isso que a espiritualidade tem a ver a relação com o transcendente e com o sagrado. E aí a questão é o seguinte, de onde as pessoas tiram essa ideia dessa realidade transcendente? Há duas também grandes explicações. A primeira, isso é uma criação das pessoas. As pessoas têm medo da morte, medo dos problemas da vida e fantasiam que existe vida após a morte, que existe Deus. É uma projeção baseada no medo. Essa ideia foi desenvolvida muito por Feuerbach na Alemanha, um filósofo importante, e depois foi reproduzida por autores como Freud, como Marx, por exemplo, ou como Nietzsche. Né? Então, essa é a hipótese de que a religião, as crenças espirituais transcendentes são fruto de mecanismos de defesa contra uma realidade dura e bruta que existe. Essa é uma visão. Existe uma outra visão, que é o seguinte, na realidade, que essas crenças são frutos de percepções objetivas. As pessoas vivenciam isso. Por exemplo, uma EQM. A pessoa tem uma EQM, ela diz, olha, existe alguma coisa além do que eu estou vivenciando aqui. Eu vi, eu estive lá e vi. Né? Então, se você for pegar em todas as experiências, todas as religiões, tradições espirituais, há os grandes líderes, os grandes profetas, os grandes fundadores das religiões, né, tiveram essa experiência. Um contato com uma dimensão, você pega Moisés, vai pegar Maomé, você pega Buda, qualquer tradição, você vai ter isso. Pessoas tendo relatos de experiências de contato com esse transcendente. Bom, então, a princípio, as experiências espirituais são sempre sugestivas de uma visão não monista materialista, de que existe alguma coisa transcendente, algo além deste mundo. Essa é a ideia. E tem sido, e desde aproximadamente meados do século XIX, começou-se a estudar cientificamente as experiências espirituais, começaram a ser investigadas. Né? William James, por exemplo, é um dos grandes nomes que começou esse tipo de investigação, que era filósofo, psiquiatra, médico e psicólogo. Então, vários pesquisadores começaram a investigar esse tipo de fenômeno, tentando entender o que é isso. Muito bom. E aí, o que acontece? Essas experiências espirituais são variadas. E elas, de um modo geral, indicam um pouco essa dimensão transcendente do ser humano. Vou dar exemplo de alguma dessas experiências. Uma das experiências é a experiência fora do corpo, né, que pode acontecer dentro de uma EQM, mas às vezes uma pessoa se sente saindo do corpo. Né? O Paulo Apóstolo, por exemplo, tem um relato em que ele fala que ele saiu do corpo e foi para o sétimo céu, etc. E tal. Relações, experiências fora do corpo são muito frequentes. Experiências, por exemplo, também de visão à distância, de clarividência, em que a pessoa se vê vendo uma coisa à distância que ela não teria visão aqui. Percepção de ver seres espirituais, né? Anjos, deuses ou pessoas já falecidas, né? A experiência mediúnica, né, que nós chamamos de contato
de alegado contato com uma dimensão espiritual. As próprias experiências de êxtase místico, uma noção de que você chegou numa realidade profunda do universo e percebe isso, o êxtase místico. Experiências de alegadas memórias de vidas passadas, em que pessoas, né, de crianças, relatam lembranças de vidas passadas que alegadamente teriam acontecido, e algumas vezes se investiga e realmente se encontra comprovação do que a criança fala, aquilo realmente aconteceu, e ela não teria, a princípio, como ter essas informações por vias convencionais. Então, ou seja, há um amplo leque de fenômenos espirituais nesse sentido, e tem havido um crescente, e essas pesquisas aconteceram muito no final do século XIX, do século XX. Durante o século XX foram muito ignoradas, na realidade, muitas vezes se considerava como uma experiência patológica, né? O próprio Freud, por exemplo, dizia que a experiência de união mística com um todo é uma regressão ao narcisismo primário, de quando a criança se sentia fundida com a mãe, etc. Uma visão de patologizante da experiência espiritual. E até que nas últimas décadas se retomou o interesse das experiências espirituais. Se sabe hoje em dia que não só elas não são patológicas, como na realidade as pessoas que têm mais experiência espiritual tendem a ser mais saudáveis do que aqueles que não têm, em média, naturalmente. Claro que há exceções. Então há estudos atuais, não só sobre o impacto sobre a saúde mental das experiências espirituais, mas também do que são essas experiências espirituais e o quanto elas podem ou não apontar para essa dimensão transcendente do ser humano, ou seja, o quanto a consciência, a mente humana pode ser algo que vá além do cérebro. Então, o estudo das EQMs é um desse tipo. E é muito bom focar nessas experiências espirituais e na quantidade de estudos que têm sido desenvolvidos realmente, porque essas que você citou são apenas as que têm embasamento científico atual, onde tem uma investigação, fora todas as outras que a gente sabe que são de todas as religiões, todas as culturas, enfim. Sim. É bom deixar claro que essas experiências que estão sendo citadas são apenas aquelas que a gente conseguiu olhar para elas um pouquinho e pensar um pouco melhor sobre como isso se encaixa dentro da nossa existência e tudo Isso, mais. Vitor, é interessante. Só uma coisinha, eu acho que é interessante. Sim, sim. As experiências espirituais, elas realmente não são propriedade de nenhum grupo religioso, né? É da humanidade. Desde que o ser humano é ser humano, tem experiências espirituais. Hoje em dia há estudos sobre as pinturas rupestres, as mais antigas, na caverna de Chauvet-Pont-d'Arc, na Alemanha, na França. Vale a pena até ver, tem um documentário no YouTube que se chama A Caverna dos Sonhos Esquecidos. É considerado a mais antiga caverna que se tem notícia em termos de pintura rupestre. E se parece já que aquelas pinturas já diziam sobre experiências espirituais do homem há 30 mil anos atrás. Então, ou seja, o ser humano, desde que ele começou a existir como ser humano, ele tem experiências espirituais que são profundamente transformadoras. Então, em todas as culturas. Então, não é possível entender o ser humano sem procurar também entender as experiências espirituais. O que as religiões fazem é dar uma certa roupagem, é tentar entender um mecanismo explicativo de compartilhamento também, ou até de promoção dessas experiências. Perfeito. Então, tendo a experiência espiritual como algo intrínseco à existência humana, ao desenvolvimento do ser realmente, como a gente diferenciar no contexto, por exemplo, clínico da área da saúde, uma pessoa que chega para você e alega estar tendo uma visão, como diferenciar se esse ponto é patológico ou se é uma experiência espiritual considerada saudável? Perfeito, excelente. Inclusive, esse foi o meu tema de doutorado, inclusive. Meu doutoramento que eu fiz na USP, terminei em 2004, foi justamente tentando investigar este tema. Nós sabemos que, como eu disse, durante boa parte do século XX, as experiências espirituais e religiosas consideradas como sinais, sintomas ou causas de doença mental. Basicamente era isso, né? Inclusive, eu vi muita tendência a reinterpretar o êxtase de São Francisco, de Teresa d'Ávila, a conversão de Paulo de Tarso às portas de Damasco como causas de epilepsia, mania, bipolar, uma série de explicações nesse sentido, né? Porque de imaginar que necessariamente essas experiências seriam patológicas. Hoje a gente sabe que não é o caso, né? Pode também ser patológicas, mas uma parte das vezes não são. Como é que a gente separa, então? Então, a primeira coisa é preciso tomar muito cuidado, porque a experiência pode parecer estranha para a gente, que não está acostumado com as experiências espirituais. Mas é preciso conhecer um pouco como que são essas experiências. Então, por exemplo, pessoas que referem ter visões e ouvir vozes.
Na realidade, a maior parte das tradições espirituais tem essas vivências. Por exemplo, um católico carismático, um protestante pentecostal vai relatar ouvir o Espírito Santo com muita frequência. Um médium espírita ou um praticante do candomblé ou da umbanda também vai relatar esse tipo de vivência e nenhum deles necessariamente tem um transtorno mental. Então, como é que a gente separa, então? Eu vou dar algumas diretrizes nesse sentido, tá certo? Uma delas é o seguinte, essa experiência, o quanto ela gera sofrimento e incapacitação na pessoa. Quando é um transtorno mental, ele gera sofrimento ou incapacitação. Mas é importante saber que a experiência espiritual saudável também pode gerar sofrimento se a pessoa não entender o que está acontecendo. Ela fica assustada, ela fica com medo. Meu Deus, o que é isso? Será que estou ficando louco? Será que... No meu doutorado eu encontrei isso. As pessoas, no caso eu estudei médiuns espíritas, que já estavam adaptados no seu centro espírita, 115 médiuns. Mas nós perguntamos a história anterior deles. Quando eles começaram a ter as vivências espirituais deles, eles muitas vezes não eram de um grupo religioso que aceitava o fenômeno. Então eles achavam que estavam ou sob influência do demônio ou que estavam loucos. Nenhuma das duas opções são boas. Então gerava um sofrimento muito grande até a pessoa ter o que a gente chama de um esquema cognitivo, uma capacidade de compreensão e um grupo de apoio e de acolhimento. Então, sofrimento, incapacitação. E outro dado interessante, os grupos religiosos, muitas vezes, reconhecem que aquilo não está normal, ou seja, quando é uma doença mental. A pessoa tem uma vivência, não, isso aqui está estranho, melhor se procurar uma ajuda médica, profissional, para avaliar também. Então, isso é uma coisa. Outro aspecto importante também é não se fiar apenas dessas vivências alegadamente alucinatórias, de ver ou ouvir coisas. Porque hoje em dia nós sabemos que elas são muito pouco precisas para um diagnóstico de uma psicose, por exemplo. Um quadro psicótico como esquizofrenia é muito mais preditor, é muito mais específico de um diagnóstico os sintomas negativos de desorganização cognitiva. Ou seja, então, além daquela alegada visão, audição, a pessoa tem dificuldade de organizar o seu próprio pensamento, está tendo um isolamento social, um retraimento, ideias paranoides, se sentindo perseguida, que tem escuta na televisão, escuta acontecendo, coisas assim, quer dizer, que sugestem outras evidências de um transtorno mental. Então, esse também é um outro aspecto, né? Outros pontos também que nos ajudam é que, ao longo do tempo, numa experiência espiritual, a pessoa tende a integrar essa experiência, ela tende a ser positiva, inclusive aceita pelo grupo e gera um crescimento pessoal. Bem diferente de uma doença psicótica, por exemplo, né? Em que a pessoa se sente cada vez mais ostracizada, isolada, dificuldade de manter as suas atividades, trabalho, estudo, vida familiar, né? E vai gerando uma desorganização e um decréscimo na qualidade e na produtividade dessa pessoa. Então, esses são alguns indicadores. Nenhum deles são 100% seguros, porque para cada um desses indicadores nós temos exemplos e contra-exemplos, mas eles ajudam a gente a ter uma visão mais global sobre isso. Ótimo, e muito importante ressaltar isso exatamente pela diferenciação, para a gente saber que pode ser sim uma coisa saudável e valorizar tanto o cuidado com a saúde mental quanto necessário, tanto quanto o cuidado e desenvolvimento espiritual e não taxar ele de coisas que não são, enfim, quebrar esses preconceitos, né? Isso, um outro aspecto importante, nós enfatizamos aqui, para evitar patologizar uma experiência saudável. Mas, como tudo na vida, tem o risco do outro extremo também. Nós sabemos que há pessoas ou grupos religiosos que podem querer glorificar um transtorno mental. Nós vemos isso na prática. As pessoas estão tendo, por exemplo, um episódio de mania psicótica, um delírio místico, e a pessoa acha que é uma experiência espiritual, a família também acha, algum líder religioso também acha, e acha que não deve ser tratado, e aquilo pode piorar muito, pode gerar um caso de suicídio, pode adiar o início de um tratamento médico, né? Então tem que tomar cuidado para evitar os dois extremos, né? De considerar patológico uma experiência saudável ou considerar saudável e espiritual uma experiência patológica, que é uma doença mental. Então uma coisa não exclui a outra, é preciso estudar com cuidado, avaliar com atenção. E tem mais outro dado importante também. Muitos pacientes costumam perguntar, o paciente chega com depressão e fala, será que isso é uma coisa espiritual? É uma coisa física, psicológica? Enquanto na realidade não é uma coisa ou outra ou outra. O ser humano é um ser bio, psico, sócio, espiritual.
Todos nós temos essas dimensões. Então, uma mesma doença, o mesmo quadro, pode ter vários fatores e o tratamento pode envolver tratamento medicamentoso, psicoterápico, social, espiritual, tudo integrado também. Por isso a grande importância da discussão desses fatores e do reconhecimento para não gerar apenas diretrizes, porque nós somos complexos e somos todos complexos, né? Exatamente. E estamos chegando ao final agora da live. Eu queria terminar, já que eu tenho essa oportunidade, com uma pergunta pessoal, mas que eu acredito que encaixe muito bem no tema, né, dentro da discussão. Que quando eu entrei, antes de eu entrar na faculdade ainda, eu já tive conhecimento da TV NUPS, já sabia que aconteciam alguns estudos dentro da saúde a respeito da dimensão espiritual do homem. E na Unirio, quando eu entrei, eu percebi que havia um espaço muito grande dentro da faculdade sendo gerado, as ligas acadêmicas estavam sendo criadas, a disciplina veio logo após, e vejo então também uma grande expansão dessa área, não só nas faculdades do Brasil, no meio acadêmico do Brasil, mas um crescimento exponencial realmente nas publicações acadêmicas e científicas em todo o mundo. E eu queria te perguntar, saber da sua opinião agora a respeito, sobre se realmente há em curso, se você percebe em curso uma revolução pós-materialista da ciência contemporânea, se você acha que estamos nesse momento de divisão desse paradigma, se algum vai se sobressair, e completando essa ideia, qual é a medicina que você, a partir dessas transformações, a partir das transformações e evoluções que estão acontecendo hoje na ciência, qual a ciência a medicina que você enxerga dentro de 30, 40 anos, englobando toda essa nossa discussão a respeito da consciência, do ser, do cérebro e tudo mais? Você perguntou assim, coisas leves e discretas e fáceis de responder. É só para terminar, só para terminar. Então, vamos lá. Eu acho que sim, eu acho que a gente vive um momento de transformação, né? É importante saber que a questão não é desprezar o que já foi feito, é ir além, como dizia Newton, né? Se eu posso ver mais longe, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, ou seja, não se trata de forma alguma de negar a importância dos aspectos físicos e biológicos, por exemplo. E olha que Newton foi quem fundou a física newtoniana, né? Que nos trouxe o materialismo. Não, aí tá E mesmo assim falava da visão além. Exatamente. Quer dizer, essa também é uma ideia que não é bem verdade. Ou seja, Newton não fundou o materialismo, pelo contrário, ele era profundamente. Sim. Se vendeu a ideia depois que ele fundou o materialismo, que é completamente fora, né? Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Então, a medicina avançou muito com o entendimento do corpo humano, da biologia. Isso é fundamental. Hoje a gente vive 2, 3 vezes mais do que a gente vivia 100 anos atrás. Isso é muito bom. Então nós podemos nos dar o luxo agora de preocupar com outras coisas a mais, de avançar além disso para mais, né? Então o aspecto biológico é fundamental, mas está cada vez reconhecendo que isso não é suficiente. Veja hoje, nós temos uma grande tecnologia, muito tipo de medicação, mas o sofrimento psíquico especialmente, né? A perda de sentido existencial, a própria questão do suicídio, vindo como consequência de um certo vazio existencial disso tudo, da insuficiência de focar apenas no aspecto material. Então, esse é o aspecto fundamental. Então, e assim, isso tem avançado cada vez mais para reconhecer. Primeiro, como eu falei, a espiritualidade era ignorada completamente no século XIX, início de XX, era ignorado, patologizada. Atualmente já se sabe que não só... E mais, se previa que a religião ia desaparecer ao longo do século XX. Os grandes pesquisadores previam isso. Nada disso aconteceu, ela se transformou, claro, mas continua extremamente importante. A imensa da humanidade é religiosa, tem a sua espiritualidade. Então se sabe que isso é importante, se sabe que isso impacta a saúde. Hoje em dia já é considerada uma prática médica você não levar em consideração a espiritualidade do paciente. Só para dar um exemplo, o Joint Commission, que valor aqui, maior certificação hospitalar do mundo, exige que se avalie a espiritualidade dos pacientes. Então, isso já é um salto. Agora, além disso também, o quanto essa espiritualidade pode indicar alguma coisa além da natureza humana, ou seja, o que é a natureza humana pode ser algo além disso. Então, eu acho que é importante que nós não nos obriguemos a limitar o entendimento da natureza humana a apenas forças físicas e partículas materiais. Talvez a consciência, a mente, possa ser um outro elemento básico do ser humano e do universo, não redutível à explicação
estritamente fisicalista, mas nem por isso deixando de ser racionalmente compreensível e cientificamente explorável. Então, acho que a gente avança para essa possibilidade. O que eu acho mais importante do que dizer qual que é a postura correta, a visão correta, é estarmos abertos para uma exploração realmente aberta, mas rigorosa da natureza humana e da realidade. Eu não posso querer cortar a realidade para se encaixar na minha teoria. Eu tenho que expandir a minha teoria para encaixar a realidade. Eu acho que esse é o desafio. A gente faz parte, né, de um grupo que assinou um manifesto por uma ciência pós-materialista. Em que sentido? A ciência não precisa se comprometer com a metafísica materialista, que significa dizer que tudo no universo tem necessariamente que ser explicado por partículas e forças físicas. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não é verdade. Não é necessário para a ciência isso acontecer. Pode ser que isso seja verdade, mas não preciso assumir isso a priori. Isso é limitar a minha capacidade de exploração. Eu vejo, então, cada vez mais um atendimento à saúde, como eu falei, atendendo de verdade o ser humano em sua complexidade. Hoje em dia, é ser anticientífico ignorar o aspecto espiritual, psicológico, social e biológico do ser humano ao mesmo tempo, já que nós temos inúmeras evidências da importância de todos esses aspectos. E justamente nesse sentido, para terminar aqui também, a gente tem trabalhado no NUPES um grande trabalho de divulgação científica. Né? Nós temos a TV NUPES, né, que é um canal no YouTube, só botar no YouTube TV NUPES, tem mais de 300 vídeos, os melhores autores do mundo na área de ciência e espiritualidade, vídeos gratuitos, à vontade, fica aí uma oportunidade de divulgação. Temos um podcast agora chamado Fé Consciência, só entrar no Spotify, botar Fé Consciência, todo 15 dias sai também um novo podcast. São várias oportunidades de crescimento, aprendizado e troca, além de iniciativas como a de vocês aí na Unirio. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado mesmo pela presença, pelo seu tempo. Agradeço também a todos que estão assistindo a gente. Convido a vocês a continuarem assistindo a seguindo nossas postagens e também a conhecer, com certeza, o trabalho do NUPES, porque realmente tem muita informação de qualidade e há um acesso muito fácil para a gente desvendar essas coisas que antes não eram comentadas, antes não eram pautadas, e hoje em dia a gente tem grande espaço e grandes nomes também já defendendo essas teses. Agradeço muito, Alexander, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos que estão assistindo e até uma próxima. Valeu, muito obrigado. Obrigado para você, Vitor, a todos aí do grupo e a todos que assistiram. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.